Eu sou o Senhor teu Deus. Segunda parte. Como pode uma pessoa que crê em Deus, que tem refletido sobre sua essência e sua grandeza, que sabe, acima de tudo, como a vontade perfeita de Deus se encontra na criação em forma de leis atuantes da natureza, esperar que lhe possam ser perdoados os seus pecados mediante qualquer penitência imposta de modo absolutamente contrário a essas leis divinas de categórica reciprocidade? Mesmo ao Criador isso não seria possível, porque as leis da criação e da evolução, emanadas de sua perfeição, contêm por si só, em seus efeitos, e atuando de modo perfeitamente automático, com inamovível justiça, recompensa ou castigo, pelo amadurecer e colher de boa ou má semeadura do espírito humano. Tudo o que Deus quer, cada um de seus novos atos de vontade, tem de conter em si, sempre de novo, a perfeição. Não pode, portanto, apresentar o mínimo desvio com relação aos atos de vontade anteriores. Pelo contrário, deve estar de conformidade com estes em todos os sentidos. Tudo, mas tudo mesmo, tem de seguir sempre de novo os mesmos caminhos, devido à perfeição de Deus. Um perdão diferente daquele obtido pelo cumprimento das leis divinas que se encontram na criação e pelas quais cada espírito humano terá de passar categoricamente no seu percurso, se quiser chegar ao reino de Deus, é, pois, coisa impossível. Portanto, também qualquer perdão imediato. Como pode uma pessoa, raciocinando um pouco, esperar quaisquer desvios? Seria, sim, uma diminuição expressa de seu Deus perfeito. Quando Cristo, em sua existência terrena, disse a este ou aquele: teus pecados estão perdoados, isso estava absolutamente certo, pois no rogar sincero e na fé firme encontra-se a garantia de que a respectiva pessoa passaria a viver no futuro de acordo com a doutrina de Cristo, e dessa forma teria de encontrar o perdão dos pecados, pois se colocaria de acordo com as leis da criação, não procedendo mais contra as mesmas. Quando, pois, uma pessoa impõe penitência a outrem, segundo critério próprio, a fim de declarar então seus pecados como saudados, está iludindo dessa forma a si mesmo e aos que dela solicitam auxílio, não importando se consciente ou inconscientemente. Coloca-se sem escrúpulos muito acima da própria divindade. Se os seres humanos, pois, finalmente quisessem considerar seu Deus de modo mais natural. Ele, cujos atos de vontade criaram inicialmente a natureza viva. Dessa maneira, porém, em sua crença cega e ilusória, fazem dele somente um fantasma. No entanto, ele é tudo menos isso. Justamente na perfeição natural ou naturalidade perfeita, como fonte primordial de todo o existir, como ponto de partida de tudo quanto é vivo. A magnitude de Deus é tão colossal e inconcebível para o espírito humano. Mas nos ensinamentos de muitas doutrinas encontram-se frequentemente torções e complicações forçadas, pelo que qualquer fé pura é desnecessariamente dificultada ao ser humano, e às vezes se torna de todo impossível, porque ficará nisso privada de qualquer naturalidade. E quantas contradições incríveis estão contidas em várias doutrinas! Trazem, por exemplo, frequentemente como pensamento fundamental a onisciência e perfeição da vontade e da resultante palavra de Deus.
Nisso, porém, naturalmente, há de se encontrar também uma imutabilidade indesviável, nem sequer por um fio de cabelo, porque perfeição não é de se imaginar diferentemente. No entanto, as atuações de muitos representantes de religiões demonstram dúvidas a respeito da própria doutrina, visto encontrarem-se em imediata contradição com a mesma, negando visivelmente suas bases fundamentais pelos atos. As confissões auriculares, com decorrentes penitências, por exemplo, o comércio de indulgências por dinheiro ou orações que devem resultar em imediato perdão de pecados, e outros costumes similares a estes, analisando-se serenamente, constituem uma negação da vontade de Deus que se encontra nas leis da criação. Quem não dirige os pensamentos de modo saltitante para coisas flutuantes sem base, outra coisa não encontrará nisso senão uma absoluta diminuição da perfeição de Deus. É absolutamente natural que a errônea pressuposição humana de poder dar perdão aos pecados e outras investidas semelhantes contra a perfeição da vontade divina tinham de levar a grosseiros excessos. Quanto tempo perdurará ainda a tolice de supor que se possa manter um comércio assim imundo com o Deus justo e sua imutável vontade? Se Jesus, como Filho de Deus, disse outrora aos seus discípulos: os pecados serão perdoados àqueles a quem perdoardes, então isso não se referia a um direito de atuação geral e arbitrária. Isso, pois, teria sido equivalente a um desmantelamento da vontade divina na inamovível força dos efeitos recíprocos, que encerram em si, atuando vivamente, recompensa e castigo com justiça incorruptível, isto é, divina e, portanto, perfeita. Uma interrupção consentida. Isso Jesus jamais poderia e nem teria feito. Ele que veio para cumprir as leis, não para derrubar. Com essas palavras, referia-se ele ao fato, inerente à vontade do Criador e de acordo com as leis, de que uma pessoa pode perdoar a outra pessoa aquilo que de mal lhe foi feito por aquela pessoalmente. O atingido tem o direito e o poder de perdoar aquilo, porque com esse perdão sincero quebra-se o efeito inicial do karma, tirando-lhe desde logo a força que, do contrário, infalivelmente se teria formado para outra na reciprocidade, sendo que nesse processo vivo se encontra também simultaneamente real perdão. Isso, contudo, somente pode partir da própria pessoa atingida em relação ao causador ou atuante, não de outra forma. Por isso reside tanta bênção e libertação no perdão pessoal, quando este for intencionado e intuído de modo sincero. Uma pessoa que não tem a participação direta fica excluída dos fios da reciprocidade, devido à natureza da coisa, não podendo, pois, interferir de modo vivo, isto é, eficiente, por não estar ligada. Em tais casos, apenas intercessão lhe é possível. No entanto, o efeito depende do estado anímico das pessoas diretamente envolvidas nos respectivos casos. Terá de permanecer de fora, não podendo assim proporcionar perdão. Isso repousa exclusivamente na vontade de Deus, que se manifesta nas leis da justa reciprocidade contra as quais ele próprio jamais agiria, porque provenientes de sua vontade, são perfeitas desde o início.
É da justiça de Deus que, seja o que for que aconteça ou tenha acontecido, só o prejudicado pode perdoar, na terra ou mais tarde no mundo de matéria fina. Do contrário, o impacto da reciprocidade terá de atingir o causador. E através dessa efetivação, a culpa então será de fato liquidada. Mas essa efetivação proporcionará concomitantemente o perdão do atingido de alguma maneira que está entrelaçada na efetivação, ou o atingido com esta. Uma vez que os fios de ligação permanecem insolúveis até aí, não é possível de outra forma. Isso não é vantagem apenas para o causador, mas também para o atingido, visto que este, sem a concessão do perdão, tampouco poderia chegar de todo à luz. Inflexibilidade teria de impedi-lo disso. Assim, ser humano algum consegue perdoar pecados alheios pelos quais não seja ele pessoalmente o atingido. A lei da reciprocidade ficaria sem ser influenciada por isso, em relação a tudo que não esteja entrelaçado por um fio vivo, que somente o estado de ser atingido diretamente pode gerar. Tornar-se melhor unicamente é o caminho vivo para o perdão. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses a meu lado. Devia permanecer marcado, como que com letras de fogo no espírito de cada ser humano, qual a mais natural proteção contra toda e qualquer idolatria. Quem realmente reconhece Deus em sua magnitude deve intuir como blasfêmia todas as atuações divergentes. Uma pessoa pode e deve visitar um sacerdote a fim de buscar ensinamentos, contanto que este esteja realmente apto a dar-los. Se, porém, alguém exigir diminuir a perfeição de Deus por meio de qualquer ação ou modo errôneo de pensar, então deve afastar-se dele, pois um servo de Deus não é simultaneamente um plenipotenciário de Deus, que pudesse ter o direito de, em seu nome, exigir e conceder. Também nisso existe um esclarecimento bem natural e simples, que, sem circunlóquios, indica o caminho certo. Um plenipotenciário de Deus, pela natureza da coisa, nem pode ser um ser humano, a menos que provenha diretamente do divinal. Portanto, que traga em si próprio algo divino. Unicamente nisso pode haver pleno poder. Como, porém, o ser humano não é divino, então é impossível que possa ser um plenipotenciário ou representante de Deus. O poder de Deus não pode ser transferido a ser humano nenhum, porque o poder divino se encontra exclusivamente no próprio divinal. Esse fato lógico exclui de todo, em sua simplicidade absoluta e de modo automático, qualquer escolha humana de um substituto terrestre de Deus ou a proclamação de um Cristo. Qualquer tentativa nesse sentido terá de receber impresso o cunho da impossibilidade. Por conseguinte, uma escolha ou aclamação por criaturas humanas em tais assuntos nem pode entrar em consideração, mas apenas uma emissão direta do próprio Deus. As opiniões humanas a esse respeito não são decisivas. Estas, pelo contrário, conforme tudo o acontecido até agora, sempre estiveram longe da realidade, não se harmonizando com a vontade de Deus. Para os que pensam, é inconcebível a crescente obstinação doentia com que os seres humanos procuram sempre de novo
ultrapassar seu real valor. Eles que, em sua mais elevada perfeição espiritual, mal conseguem alcançar o degrau mais baixo do consciente no eterno espírito enteal. No entanto, justamente hoje, um grande número de seres humanos terrenos, em suas intuições, pensamentos e esforços, nem sequer diferem muito dos animais desenvolvidos ao máximo, a não ser por um grande raciocínio. Tal qual insetos, esvoaçam e formigam em confusão, como se valesse para alcançar o alvo máximo fervorosa lufa-lufa e correria. Tão logo, porém, seus alvos forem examinados mais de perto e com maior atenção, mostrar-se-á logo o vazio e a nulidade desse febril esforço, que realmente não é digno de tal fervor. E do caos dessa balbúrdia se eleva a presunção desvairada de poderem eleger, reconhecer ou recusar um enviado de Deus. Nisso haveria um julgamento daquilo que jamais seriam capazes de compreender se aquele que se acha acima não se inclinar para eles, tornando-se compreensível. Faz-se alarde agora por toda a parte da ciência, do raciocínio e da lógica, aceitando-se com isso os mais grosseiros paradoxos que se encontram em tantas correntes contemporâneas. Para milhares, não adianta desperdiçar palavras a esse respeito. Acham-se de tal maneira imbuídos de seu saber que acabaram perdendo toda a capacitação para raciocinar com singeleza e de modo simples sobre algo. Destinam-se somente àqueles que ainda conseguiram conservar suficiente naturalidade para desenvolver uma sadia capacitação própria de julgar, tão logo lhes seja dada a linha direcional para tanto. Há aqueles que não se juntam cegamente, uma vez a esta, outra vez a aquela corrente da moda, para em seguida, e de idêntica maneira, abandoná-la imediatamente ante a primeira dúvida manifestada por ignorantes. Não é preciso muito numa reflexão serena para chegar ao reconhecimento que de uma espécie de ser não pode se originar uma outra, com a qual nada tenha em comum. Bastam os conhecimentos mais elementares das ciências naturais para se verificar isso. Uma vez que as ramificações das leis da natureza no mundo de matéria grosseira promanam da fonte primordial viva de Deus, claro se torna que elas devam ser encontradas na idêntica e inabalável lógica e rigidez também no caminho ulterior em direção a ele, até mais puras e mais claras ainda, quanto mais próximas se encontrarem do ponto de partida. Assim como o espírito humano não pode ser transplantado para um animal na terra, a fim de que um animal vivo deva assim tornar-se um ser humano, do mesmo modo não pode algo divino ser implantado em um ser humano. Jamais poderá desenvolver-se algo diferente do que aquilo que a origem trouxe consigo. A origem consente no desenvolvimento, sim, de diversas espécies e formas de composição, como se pode conseguir por meio de enxertos de árvores ou por cruzamentos nas procriações. Mas mesmo aí, os resultados mais extraordinários terão de permanecer dentro das matérias básicas constituídas pela origem. É impossível introduzir ou conseguir algo que esteja acima da própria origem, o que nela, pois, não estava contido, como ocorre com a diferença entre a origem espiritual do ser humano e o divinal. Cristo veio do divino inenteal como Filho de Deus. Trazia da sua origem o divinal em si. Ser-lhe-ia impossível, porém, transferir esse vivo divinal a uma outra pessoa
que só pode promanar do espírito enteal. Consequentemente, não podia dar plenos poderes a ninguém para ações que competem unicamente ao divinal, como, por exemplo, perdão dos pecados. Isso apenas pode ocorrer na efetivação dos fundamentos da vontade divina inerentes à criação, os quais se equilibram exatamente na lei da reciprocidade, onde a justiça imutável do Criador vive de modo autônomo, na perfeição inapreensível ao espírito humano. Uma autorização do Filho de Deus ante os seres humanos, portanto, podia apenas se referir a aquelas coisas que, de acordo com a origem do espírito humano, fossem humanas, jamais ao divinal. Evidentemente, também a origem do ser humano pode finalmente, de modo lógico, ser reconduzida até Deus, mas não está no próprio Deus. Pelo contrário, fora do divinal. Por isso, o ser humano descende apenas indiretamente de Deus. Nisso está a grande diferença. Plenos poderes, como, por exemplo, os que competem ao cargo de um administrador, poderiam existir apenas automaticamente na mesma e imediata origem. Isso pode ser facilmente compreensível a cada um, porque um plenipotenciário deve possuir todas as capacitações do outorgante desses poderes, a fim de poder atuar no lugar dele em alguma atividade ou em algum cargo. Um plenipotenciário, portanto, devia vir diretamente do divino inenteal, como o foi Cristo. Se, contudo, uma pessoa empreender isso, mesmo que de boa fé, resulta novamente pela natureza da coisa que suas determinações não poderiam ter nenhum valor de grande alcance e nenhuma vida, a não ser puramente terrenais. Mas os que veem nela mais do que isso incorrerão em erro, que só depois do falecimento tornar-se-lhes-á claro e que os fez perder todo o tempo terreno para uma ascensão. Ovelhas perdidas que seguem um falso pastor. Assim como essa lei suprema, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses a meu lado. Igualmente, as outras leis são muito frequentemente violadas e não observadas devido à incompreensão. E, contudo, os mandamentos, na realidade, outra coisa não são do que a explicação da vontade divina, que se acha na criação desde os primórdios e da qual não se pode desviar nem pela espessura de um fio de cabelo. Como se torna tolo, sob essa consideração, o princípio de tantos seres humanos contrário a cada pensamento divino e a cada perfeição, de que um fim justifica os meios. Que confusão absurda não causaria isso nas leis da vontade divina, se pudessem ser assim alteradas. Quem puder formar pelo menos uma pequena noção de perfeição, a esse não restará outra coisa do que rejeitar de antemão tais impossibilidades. Tão logo uma pessoa procure formar uma imagem certa da perfeição de Deus, isso poderá tornar-se para ela um guia indicador e poderá servir-lhe para a melhor compreensão de todas as coisas na criação. O saber da perfeição de Deus e o fato de tê-la sempre em mente são a chave para a compreensão da obra de Deus, a qual pertence igualmente o próprio ser humano. Então reconhecerá a força dominadora e a severa advertência da sentença.
Deus não se deixa escarnecer. Por outras palavras, suas leis se cumprem ou se efetuam imutavelmente. Ele deixa funcionar as engrenagens da criação conforme as ajustou. Um homúnculo nada alterará nisso. Se tentar, o máximo que poderá conseguir será que todos aqueles que o seguirem cegamente sejam dilacerados juntamente com ele. De nada lhe adianta se acredita de modo diferente. Bênçãos só poderá oferir quem se colocar por completo dentro da vontade de Deus, que mantém a criação em suas leis da natureza. Mas isso só consegue quem as conhece realmente. Devem ser condenadas como mortas e, portanto, prejudiciais as doutrinas que exigem crença cega. Somente aquelas que, como através de Cristo, conclamam para o tornar-se vivo, isto é, para o raciocinar e analisar, a fim de que possa surgir convicção resultante de verdadeira compreensão, proporcionam libertação e salvação. Somente a mais condenável irreflexão pode supor que a finalidade da existência do ser humano consista principalmente na correria com vistas à obtenção das necessidades e dos prazeres corpóreos, para finalmente, mediante algum gesto externo e bonitas palavras, deixar-se libertar calmamente de toda a culpa e das consequências de suas negligências indolentes na vida terrena. O percurso pela vida terrena e o passo para o além, por ocasião da morte, não são como uma viagem cotidiana para a qual se compra a passagem apenas no último momento. Com tal crença, o ser humano duplica sua culpa, pois qualquer dúvida na justiça incorruptível de Deus perfeito é blasfêmia. A crença no arbitrário e fácil perdão dos pecados, no entanto, é um testemunho cabal da dúvida na justiça incorruptível de Deus e de suas leis. Mais ainda, confirma diretamente a crença na arbitrariedade de Deus, o que equivale à imperfeição e insuficiência. Pobres crédulos dignos de lástima! Ser-lhes-ia melhor permanecer ainda incrédulos. Então, poderiam encontrar sem impedimentos e mais facilmente o caminho que presumem já ter. Salvação reside apenas em não reprimir medrosamente os pensamentos que nascem e a dúvida que com isso desperta em tantas coisas, pois aí se manifesta o sadio impulso pela verdade. Lutar com a dúvida, porém, é o analisar, ao qual terá de se seguir indiscutivelmente a condenação do lastro dogmático. Só mesmo um espírito inteiramente liberto de toda a incompreensão consegue se elevar radiosamente convicto às alturas resplandecentes, ao paraíso.